E se a minha vida servir de edificação para a sua, já está valendo, não tem problema de eu me expor. Mas eu até queria te fazer um convite. Caso você possa, nesse momento do vídeo, coloque um fone de ouvido, vá para algum lugar onde você possa ficar de forma mais intimista, você com você. Talvez esse pedaço dessa aula vai servir até como uma autoterapia e vai te ajudar nas suas questões, porque foi assim comigo, foi isso que a psicanálise gerou em mim. Eu começo falando aqui nesse momento de alguns momentos da minha história que fizeram a grande diferença e que eu percebi nitidamente as questões psicanalíticas vindo à tona. A primeira delas na minha infância, e só a psicanálise conseguiu me explicar isso. Só a psicanálise conseguiu me explicar por que dentro de mim tinha uma ânsia de estudar, de crescer e de prosperar. Eu já tinha lido inúmeros livros, com 28 anos, já tinha feito muita terapia, mas nada me explicava de onde saía esse desejo intenso, essa fome, essa sede de crescer, de prosperar, de estudar, de ajudar outras pessoas. Um dia, numa sessão de psicanálise, eu entrei numa história que eu vivi na minha infância. Na minha casa, nós somos 7 filhos. E a minha mãe cuidava apenas de nós. Ela não trabalhava porque não tinha condição. Meu pai era policial militar. E os meus irmãos são mais velhos que eu. Eles têm 10 anos a mais. A minha última irmã, 10 anos a mais que eu. Eu nasci, a minha mãe engravidou depois, já laqueada, ela engravidou de mim. Então, quando eu nasci, a minha irmã posterior a mim já tinha 10 anos. Ou seja, eram todos mais velhos. Quando eu era um bebê, eles eram crianças. Quando eu era criança, eles eram adolescentes. Quando eu era adolescente, eles eram adultos. Então, eu sempre estive muito só. E minha mãe levava os meus 6 irmãos para a escola. E eu ficava sozinha em casa. Então, com 5 anos, eu já ficava sozinha em casa porque todos iam para a escola. E quando a gente ia levá-los para a escola, minha mãe me levava junto. E eu chorava na porta da escola, dava birra, dizendo que eu queria entrar na escola. Claro, eu não queria ficar sozinha em casa. Depois de tantas crises de choro e tantas birras, a diretora da escola, vendo aquela cena que se repetia diariamente, chamou a minha mãe e falou: Dona Maria, ela está chorando para vir para a escola, vamos fazer um teste. Na época não tinha muita regra, muita lei, vamos fazer um teste de aptidão. Se ela passar, eu matriculo ela no primeiro ano, mesmo estando só com 5 anos, para que ela não fique sozinha em casa e os irmãos fiquem na escola. No outro dia, minha mãe volta comigo na escola, eu fiz o teste de aptidão e passei. Minha mãe imediatamente fez a minha matrícula e eu começaria na segunda-feira a ir para a escola. Vocês não imaginam no estômago daquela criança de 5 anos as borboletas que voavam, a alegria, a euforia de descobrir a magia do conhecimento, das letras, da leitura. Eu passei um final de semana eufórico. E eu ficava eufórica principalmente porque minha mãe me dizia: minha filha, amanhã, sexta-feira, a mamãe vai deixar os seus irmãos na escola e vai te deixar na casa da vizinha, porque a mamãe vai arrumar todo o seu material escolar para segunda-feira você estudar. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Na sexta-feira, minha mãe leva meus irmãos para a escola, me deixa na casa da vizinha e passa a tarde inteira sozinha arrumando meus materiais escolares. Sempre, ao final do dia, quando a gente buscava os meus irmãos, a gente chegava em casa e tinha uma mesa montada que a minha mãe fazia, que era o nosso lanche da noite, e atuava no lugar de jantar, porque lá em casa não tinha muita comida, a gente passava muita necessidade. Nesse dia não seria diferente. Buscaríamos um dos meus irmãos e chegaríamos em casa para lanchar. Eu me lembro nitidamente nesse dia. Minha mãe me pegou na casa da vizinha e disse: minha filha, todos os seus materiais já estão prontos. A mamãe passou a tarde arrumando tudo. O meu coração se encheu. Eu imaginei que ela tinha comprado cadernos, livros, borrachas, lápis de cores, enfim. E fui para a escola buscar os meus irmãos. Voltamos. As 7 crianças, eu criança, meus irmãos adolescentes e a minha mãe, 8 pessoas. Eu me lembro quando eu entrei naquela sala, eu tinha 5 anos, eu era mais ou menos da altura de uma mesa e eu olhei para aquela mesa, eu vi uma pilha de cadernos velhos, reciclados. Minha mãe pegou todos os cadernos dos meus irmãos dos anos anteriores, arrancou as folhas velhas que eles já tinham usado e criou novos cadernos reciclados para mim. E me mostrou uma bolsinha de lápis de cor de todos os tamanhos, de todas as espessuras, lápis de anos anteriores que ela também reaproveitou para os meus irmãos. Do lado daquele material escolar também tinha naquele dia
não 8 pães, mas 4 pães, partidos ao meio. Naquele dia, minha mãe olhou para nós, e especialmente para mim, e ela falou assim: hoje a mamãe não teve dinheiro para comprar pão para todo mundo, mas a gente reparte e a gente vai ser feliz assim mesmo. Eu me lembro que naquele dia eu defini o meu propósito de vida, com apenas 5 anos. Naquele dia, eu olhei para aquela mesa com aqueles pães, eu olhei para aquele material escolar e eu jurei para mim mesma que eu ia viver a minha vida para que não faltasse para os meus filhos conhecimento, estudo e pão na mesa. E isso se estendeu como propósito de vida para outras vidas. Só com a psicanálise eu entendi isso. Um dia, numa sessão com a minha analista, eu tive esse insight. Eu falava para ela: por que eu trabalho tanto, por que eu estudo tanto, por que eu corro atrás de tanta coisa, parece que eu tenho um buraco dentro de mim que não se sacia. E aí a psicanálise me leva de volta a essa cena da minha infância, aonde tão pequena, tão inocente ainda, eu fiz aquele propósito de vida. Perceba como a infância é um território que a gente pisa diariamente. Com apenas 5 anos, eu determinei algo que ressoou na minha vida inteira, inclusive nas minhas escolhas, nas minhas decisões e nas minhas buscas. Coisas boas ressoam na nossa história e vão reverberar a nossa história inteira. Também coisas ruins podem acontecer e também serem determinantes e reverberarem a nossa história inteira. Esse é o primeiro evento que eu quero contar para você. E aí eu quero te perguntar: o que aconteceu na sua infância que hoje determina tudo que você está vivendo? Coisas boas e coisas ruins. Hoje eu quero te oferecer essa oportunidade terapêutica. Talvez, assim como aquele dia eu estava no divã daquela analista, talvez você possa se imaginar agora num divã comigo. E eu te perguntando: qual a situação da sua infância que fez você ser a mulher que você é hoje? Qual a situação da sua infância que fez você ser o homem, o pai, o funcionário, a mãe, a amiga que você é hoje? Situações boas da nossa infância determinam as nossas escolhas, mas situações ruins também determinam e nos atrapalham. O segundo evento que eu quero te contar é quando a minha filha, anos depois,